Boa tarde a todos, é com muita alegria que nós nos encontramos aqui, junto dos irmãos, das irmãs. Hoje uma palestra um pouco diferente. Nós vamos recordar muito a passagem de Jesus, o final da passagem de Jesus aqui conosco, né? Por quê? Porque a nossa curiosidade nos fez querer saber quando estas palavras quando esta questão foi proferida, não é? Como é que, onde Jesus se encontrava, quais foram as condições em que esta questão foi proferida. Então, Jesus, com seus discípulos, havia ido para um jardim, num lugar que se chamava Vale da Torrente do Cédron. Por que este nome? Devido a um fluxo contínuo de correntes de águas, por ocasião das enchentes repentinas que ocorriam nos meses chuvosos de inverno. Ali havia um jardim, onde Jesus entrou com os seus discípulos. Judas, que o estava traindo, conhecia muito bem esse lugar, porque frequentemente Jesus e seus discípulos se reuniam aí. Judas, levando a corte e guardas destacados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus, aí chega com lanternas, achotes e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe aconteceria, adiantou-se e lhes disse: a quem procurais? E eles responderam: Jesus, o Nazareu. Jesus respondeu então: sou eu. A essa resposta, muitos daqueles que ali se encontravam caíram, tamanho susto que levaram. Jesus então perguntou-lhes novamente: a quem procurais? Disseram: Jesus, o Nazareu. Jesus respondeu: eu vos disse que sou eu. Se então é a mim que procurais, deixai que estes se retirem. Ele estava protegendo seus discípulos, não é? A fim de se realizar a palavra que diz: não perdi nenhum dos que me deste. Isso Jesus se reportando ao Pai, a Deus, né? Não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a. Feriu o servo do sumo sacerdote, a quem decepou a orelha direita. Jesus diz a Pedro, então: embainha a tua espada. E dirigiu-se a essa pessoa e curou a sua orelha, né? Conduziram então Jesus para Anás, que era sogro do sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava junto com outro discípulo que seguia Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, ficou do lado de fora. Então, o outro discípulo conhecido do sumo sacerdote saiu e falou com a porteira, e introduzindo a Pedro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: não sou. Os servos e os guardas tinham feito uma fogueira, porque estava frio. Em torno dela se aqueciam. Pedro também ficou com eles, se aquecendo. O sumo sacerdote interrogou Jesus sobre os seus discípulos e sobre a sua doutrina. Jesus lhe respondeu: falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem todos os judeus. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse. Neste momento, um dos guardas dá uma bofetada em Jesus e pergunta: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: se falei mal,
testemunha sobre o mal. Mas se falei bem, por que me bates? Simão Pedro continuava lá de pé, aquecendo-se. Disseram-lhe então: não és tu também um dos discípulos? E ele negou, respondendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro decepara a orelha, perguntou: não te vi no jardim com ele? Pedro negou novamente e o galo cantou. Diante de Pilatos. Então, na casa de Caifás, conduziram Jesus ao pretório para a audiência. Era manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer na Páscoa. Vamos entender esta passagem aqui. O que era o pretório? Era a residência do procurador romano e era considerado um lugar impuro para os judeus. O pretório romano era um lugar de hostilidade entre judeus e romanos. Para um judeu, entrar numa casa pagã significava contaminação ritual, o que devia ser evitado a todo custo. Voltando então à nossa narrativa. Pilatos então saiu, Pilatos estava dentro do pretório, os judeus não entraram lá. Então Pilatos saiu e perguntou aos judeus: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se não fosse um malfeitor, não teríamos entregado ele a ti. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós mesmos e julgai-o conforme a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: não nos é permitido condenar ninguém à morte. Assim se cumpria a palavra com a qual Jesus indicou qual seria o gênero de morte que ele haveria de morrer. Esta indicação está em Mateus, no capítulo 20. O Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Jesus já sabia qual seria o destino dele. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: tu és o rei dos judeus? Eis aí a questão a qual nós nos referimos no início da palestra. Respondeu Jesus: falas por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Aí Pilatos disse: sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes, eu sou rei. Para isso nasci, e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E tendo dito isso, saiu de novo, foi ao encontro dos judeus, e lhes disse: eis o homem. Nenhuma culpa encontro nele. Vejam bem o que Pilatos disse: eis o homem. Não disse o malfeitor, não disse nada. Não, ele classificou Jesus na nossa humanidade, não é? É costume entre vós que eu solte um dos presos na Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então eles gritaram de novo: esse não, mas Barrabás. Barrabás era um malfeitor. E não é o caso de nós nos perguntarmos se nós ainda não estamos escolhendo Barrabás quando nós
nós mesmos nos confrontamos em relação às lições de Jesus e nós o negamos? Vamos pensar nisso, né? E Jesus, numa das suas falas, disse: vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Em vez de dizer que ele veio a ser um rei, ele diz que veio para testemunhar a verdade. Por que isso? Por que Jesus disse isso? Porque em tais circunstâncias ele exigiu de si mesmo uma nobre coragem para não recuar das suas reivindicações reais. Que dizer sobre a nossa busca da verdade? Por que estamos em busca da verdade? Porque Jesus nos disse: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então nós estamos, na realidade, atrás da libertação. Depois, uma outra palestra, bem mais comprida, vai falar sobre a libertação. E a verdade expressa nas leis morais divinas, imanentes e perfeitas, explicitadas na terceira parte do Livro dos Espíritos, nos permite realizar um mergulho nas diretrizes para todo tipo de situação. E quais são essas leis? As leis divinas. Lei da adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Então, há algo a ser seguido nas leis divinas. São leis divinas, são leis permanentes, elas não são mutáveis, né, como as nossas leis humanas. De acordo com agora nós vamos analisar como as religiões encaram a verdade. Deus, na visão moderna do Espiritismo, desumanizado e transcendente quanto imanente, é a verdade absoluta, que atrai o espírito na sua contínua ascensão moral. Por outro lado, a sua representação psicológica é facilmente detectada com a plenitude, a harmonia, o estado luminoso integral. São palavras de Joana de Ângeles. De acordo com a Bíblia, a verdade está em Deus. Ele sabe todas as coisas e criou tudo o que existe. Deus revelou a verdade ao mundo através de Jesus. Quando Jesus veio como homem, ele nos mostrou a verdade de uma forma que podíamos entender. Jesus é a expressão exata de Deus na Terra e falou apenas a verdade. Leon Denis afirmou que a verdade assemelha-se a gotas de chuva que tremem nas extremidades de um ramo, enquanto ali suspensas, brilham como diamantes puros no esplendor do dia. Quando tocam o chão, misturam-se com todas as impurezas. Tudo que nos chega do alto corrompe-se ao contato com a terra. Até o íntimo do santuário, o homem levou suas paixões, as suas concupiscências, as suas misérias morais. Assim, em cada religião, o erro, fruto da terra, mistura-se à verdade, que é o bem dos céus. Para nós encerrarmos, nós vamos trazer aqui um soneto de Shakespeare. E eu só peço a atenção para as duas últimas estrofes. Vamos ver o seguinte. Diz assim: não chame o meu amor de idolatria, nem de ídolo realce a quem eu amo, pois todo o meu cantar a um só se alia, e de uma só maneira eu o proclamo. É hoje e sempre o meu amor galante, inalterável em grande excelência. Por isso a minha rima é tão constante, a uma só coisa e exclui a diferença. Beleza, bem, verdade, eis o que exprimo. Beleza, bem, verdade, todo o acento.
E em tal mudança está tudo o que primo. Três temas de amplo movimento: beleza, bem, verdade. Sós outrora, num mesmo ser, vivem juntos agora. Quem seria esse ser onde a beleza, o bem e a verdade existem juntos? Vamos pensar nisso. Muito obrigado pela atenção de todos.